Hello, meu nome é Morena dos Anjos e esse é o Dicas, um canal para compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. Finalmente, depois de muito prometer, cá estou para cumprir vídeos sobre a saga Anjos da Noite. Mas antes de começar, já se inscreva aqui no canal, deixe seu like, isso é muito importante para divulgação. Ative o sininho para o YouTube entender que você quer assistir os vídeos do Dicas. E bora falar de terror. Lembrando que vai ter spoiler, porque eu vou fazer esse vídeo mais ou menos como foi o do Resident Evil. Eu vou falar sobre as histórias dos longas, então como elas têm uma ligação, vai ter spoiler. Eu não vou me aprofundar nos 5 filmes, tá? Eu vou falar um pouco sobre a história e fazer uma breve análise de cada um. A saga começou a ser lançada em 2003 com o primeiro filme, cujo título é Anjos da Noite, Underworld, que foi dirigido por Len Wiseman e escrito por ele e por Kevin Greville e Danny McBride. Inicialmente, a franquia conta a história de Celine, interpretada por Kate Beckinsale, uma vampira soldado de seu clã, que descobre que os Lycans, os lobisomens, não estão extintos como todos pensavam. Muito pelo contrário, eles estão em grande número, não precisam mais da lua cheia para se transformar e muito provavelmente estão sendo liderados por Lucian, que acreditava-se estar morto. Vampiros e Lycans estão em guerra há séculos sem o conhecimento dos humanos. The war itself had become more perilous. The weapons had evolved. But our orders remained the same. Hunt them down and kill them off. Os vampiros são aristocratas que se organizam em clãs e têm 3 líderes anciões, Victor, Amelia e Marcus. Enquanto 2 dormem, um fica na liderança durante 100 anos. Quando a Celine conta pro Craven, que é, digamos assim, o chefe do seu clã que o Victor nomeou enquanto ele não acorda, que os Lycans, estão em maioria, não que estão em maioria, mas que tem muitos deles, diferente do que eles pensam, o Craven não dá bola. Quebrando todas as regras, a Celine desperta o Victor, por quem ela tem um sentimento de pai, já que foi ele que salvou ela dos Lycans que mataram a sua família e transformou ela, e conta pra ele tudo o que tá acontecendo. O problema é que ele foi acordado 100 anos antes. Isso porque agora era o momento da Amelia acordar o Marcus para liderar. Com isso, ela vai presa porque regras precisam ser cumpridas. You have broken the chain and the covenant. You must be judged. Entre os Lycans tá rolando o quê? Eles estão à procura de alguém que descenda de Alexander Corvinus, o primeiro imortal que existiu. Ele teve 2 filhos, um que foi mordido por um morcego e outro por um lobo. O sangue desse descendente é capaz de aceitar as 2 linhagens perfeitamente. Eles encontram Michael Corvin e o Lucian quer juntar o seu sangue com o de algum vampiro ancião no dele para ser a espécie mais poderosa que já existiu. A Celine consegue fugir e traz até o Victor o cientista dos Lycans que comprova tudo que ela estava pensando e mais ainda, conta toda essa história que eu contei pra vocês. Em Anjos da Noite tem toda uma questão de que quando um vampiro bebe o sangue de outro, ele tem acesso às suas memórias, então isso geralmente é usado como uma comprovação de algo. Bom, nessa história o Craven tá mentindo porque ele falou que tinha matado o Lucian e na real ele tá de acordo com o líder dos Lycans. O Victor manda matar ele e o Michael. Porém, nessa altura do campeonato, a Celine já tinha se afeiçoado a ele, porque, eles já tinham ali se salvado uma vez que outra. E mais, o moleque foi mordido pelo Lucian, e como ele tem o sangue do Corvinus, ele tá se transformando num Lycan. Durante toda essa história, rolou muita briga, pancadaria, e o Craven, no final das contas, trai o Lucian, tenta matar o Michael e conta pra Celine que quem matou a família dela não foram os Lycans, e sim o próprio Victor. Como o Michael já estava se transformando num lobisomem, o Lucian, que já tá morrendo, fala pra Celine morder ele. Isso torna um híbrido muito forte que parece que tá usando o macacão preto da Celine, só que da Deep Web. Bom, o Victor chega, começa a lutar com o Michael e a Celine, que tá pé da vida porque descobriu que na real o Victor é mata ele. Ela pega o colar que o Lucian usava, que depois a gente vai entender o seu valor, e vaza com o Michael. Só pra vocês não ficarem se perguntando, caso não tenham visto o filme, a Amelia foi morta lá no tratado do Lucian com o Craven, tá? O filme termina como? Com o Marcus acordando do seu sono de beleza.
Esse é o primeiro filme, ele tá lá no catálogo da Amazon Prime Video no momento, e é o mais longo, ele tem cerca de 2 horas e pouquinho de duração, e nos conta a história num geral. Depois, nos próximos, a gente vai entendendo detalhes. A saga como um todo traz uma fotografia em preto azulado e detalhes em vermelho quase vinho, isso porque o filme se passa predominantemente à noite por motivos óbvios. Os personagens no geral são estereotipados, mas aqui funciona, assim como a história deles usarem armas de fogo. Ai, que absurdo, vampiro de pistola na mão. Essa é a proposta da saga, trazer esses seres pra modernidade. Ou vocês acham o quê? Que os vampiros hoje em dia não iam querer a praticidade de apertar um botão? Sacanagem, eu entendo quem se ofenda com isso, mas pra mim funciona para essa proposta. Uma questão que precisa ser mencionada são os efeitos num total, tanto os práticos quanto os de transformação dos Lycans. Gente, 2003 é muito bom, e assim, sinceramente, os lobisomens de Anjos da Noite são uns dos mais sinistros que eu já vi. Se eu visse um na minha frente, eu sentava e chorava. Tá, vamos seguir o baile. O segundo filme veio em 2006, Anjos da Noite, a Evolução. Também teve direção de Len Wiseman e começa nos contando que os 2 filhos de Corvinus são Marcus, que foi mordido por um morcego, e William, mordido por um lobo. Depois disso, nós acompanhamos Celine fugindo com o Michael porque Lycans e vampiros estão atrás deles. O Marcus saiu do seu túmulo parecendo um morcegão real porque ele tem asas, fez o favor de matar o Craven e tá atrás das 2 chaves que abrem a prisão que o William tá há 800 anos. Uma dessas chaves é o colar que o Lucian usava, que agora tá com a Celine, e a outra estava embaixo da pele do Victor. E agora tá com um cara lá mais velho, que nós ainda não sabemos quem é, mas que tem um exército de humanos. There is only one way to defeat him. Find the girl, bring her to me. A Celine e o Michael vão atrás de Andrea Tanis, o historiador oficial da Assembleia que foi exilado há 300 anos por discordar do Victor. Lá ela descobre que o pai dela foi contratado pelo Victor para construir a prisão do William e que na real só ela tá viva e tem a memória no sangue de como faz para chegar nesse lugar. Depois nós entendemos que aquele cara mais velho é o verdadeiro Alexander Corvinus. O Marcus pseudo mata o Michael, deixa o pai mal e bebe o sangue da Celine e agora ele sabe como chegar no exílio do irmão. Corvinus faz a Celine beber o seu sangue e agora ela é muito mais poderosa, pode até ficar no sol. Não, gente, ela não brilha. O Marcus consegue libertar o William, que é um lobisomem branco. A Celine e a galera do Corvinus chegam, o Michael acorda porque ele não estava morto coisa nenhuma, e depois de muito lutar, a Celine mata o Marcus e o Michael o William. Nesse filme, a única coisa que me incomoda real é essa forçação de barra para criar um casal. Por que que precisa ter um casal romântico? Não sei, mas assim, em questões de fotografia, de efeitos, segue tudo mais ou menos o padrão do primeiro filme, então funciona legal. O terceiro longa não foi mais dirigido por Len Wiseman, e sim por Patrick Tatopoulos. Ele é uma prequela e tá lá na Netflix. Sabe Lucian? Agora a gente vai entender a história dele em Anjos da Noite, a Rebelião ou Rise of the Lycans. Depois de 2 décadas da criação das espécies, Victor tinha em seu castelo prisioneiros que eram lobisomens que não podiam mais retornar à forma humana. Porém, teve o nascimento de Lucian, o primeiro Lycan, que era metade humano, metade lobisomem. O Victor decidiu não matar ele, deixar sob seus cuidados, meio preso, mas com um pouquinho de liberdade, para explorar o seu sangue e criar mais Lycans. Instead, he created a new race of immortals. Lycans. Werewolf, but also human. Eles e o Lucian precisam usar coleiras que os impeçam de se transformar. Acontece que ele tá apaixonado pela Sonia, a filha do Victor, que é interpretada pela Rúnia Mitra, que lembra muito a Celine, o que explica toda aquela função lá do primeiro filme. E durante um ataque de lobisomens fora do castelo, ele se transforma para poder salvar ela. Victor, que não sabe do casal ainda, prende o Lucian. Porém o Tanis, o historiador aquele lá exilado, se dá conta do que tá acontecendo e ajuda os dois em troca do lugar da Sonia no conselho. Lucian e alguns Lycans conseguem fugir, mas o Victor descobre sobre os dois. Isso faz Lucian retornar e, bom, depois da Sonia anunciar que tá grávida, o Victor prende os dois, um de frente para o outro,
e faz o Lycan ver ela queimar sob o sol. Victor matou a própria filha porque não suportava a ideia das duas raças se unindo. O famoso, né? Depois disso, o Lucien se transforma quando chega a lua cheia e pega o colar, aquele que quem usava era Sonia. Ele uiva e chama todos os lobisomens que vivem além do castelo. Matança generalizada de vampiros e só quem consegue fugir é o Tanis, levando os 3 anciões em seus caixões. Eu gosto muito desse filme porque mostra como o Victor era real podre e o Lucien era só um injustiçado, assim como os outros Lycans. E também o quanto ele tinha poder de alfa sobre aqueles lobisomens que viviam fora do castelo e não podiam mais retornar à forma humana. Esses 3 primeiros longas eu acho que funcionam super bem, tem uma história bem fechadinha, cheia de detalhes, mas os 2 últimos, que também estão lá na Netflix, perdem em qualidade de enredo. A 4ª obra, com o subtítulo O Despertar, veio em 2012 e teve direção de Mans Merlin e Bjornstein. Ela é uma continuação direta do 2º filme, em que Selene e Michael são surpreendidos por humanos que agora sabem da Guerra dos Imortais. 12 anos se passam e a Selene ficou todo esse tempo presa em um laboratório como Cobaia 2. Ela só consegue fugir porque a Cobaia 1 a solta, que ela pensa que é o Michael, mas na real é a Eve, filha dos 2. Sim, a Selene estava grávida quando foi capturada e não sabia. It's not a human being. It's a blight of nature. A Eve é a primeira híbrida puro sangue e isso pode significar muito para os Lycans. Nesse filme, tanto os vampiros quanto os Lycans estão escondidos dos humanos que estão erradicando essa infecção, como eles chamam. Nós temos mais 2 personagens novos que seguem no 5º longa. O David, um vampiro que ajuda a Selene e a Eve, e o seu pai Thomas. A grande questão nessa história é que os donos do laboratório são Lycans, mas Lycans super poderosos por causa dos testes com o sangue das duas. Inclusive tem um que é gigantesco. Aqui a computação gráfica toma conta e eu senti falta daqueles lobisomens em efeito prático. Bom, a Selene consegue se livrar deles e o filme termina com a gente sabendo que o Michael era a cobaia 0 daquele laboratório e consegue fugir. We stand and we fight. O Despertar perde a energia dos 2 primeiros filmes, mas não é ruim, apenas mediano. O estranho é o ator Scott Speedman, o Michael, aparecer tão pouco. Gente, sério, eu acho que ele mesmo, o ator, é uma cena só. Deve ter rolado alguma coisa de contrato, mas eu não encontrei nada. 5º e último, Anjos da Noite, Guerras de Sangue, foi dirigido por Anna Forster e traz os Lycans com um novo líder, o Marius, que, me desculpem, mas não é o Lucien. O clã oriental, que era da Milha, agora tem Samira no conselho, que no início parece querer ajudar, mas na real só tá interessada no sangue, no poder do sangue da Selene. A Selene fez a filha se esconder de todos, inclusive dela, para que ninguém a encontre. Isso porque os Lycans estão enlouquecidos atrás dela. Finished with this war. Well, it's not finished with you. He wants the blood of you and your daughter. Even I don't know where she is. I need you to deliver a message. A Samira convence o conselho, inclusive o Thomas, o pai do David, a trazer a vampira para treinar os guerreiros de lá. No entanto, ela atrai todo mundo e prende a Selene para usar o seu sangue. O David consegue soltar ela e os 2 fogem para Vardor, um clã nórdico que é todo místico e usa o mundo sagrado através da água para se fortalecer. Lá, o David descobre que ele é filho de Amelia e ele inclusive deixou uma gota de seu sangue para ele ter as suas memórias e ver que é verdade. Isso faz dele o real herdeiro do clã oriental. Bom, os Lycans chegam com o Marius, né, que é o líder lá poderoso deles, que até não é tão ruim, mas poxa vida, eu gosto tanto do Lucien. Eles lutam e aí a Selene acaba gravemente ferida, praticamente morrendo, e o Marius vê que de fato ela não tá mentindo, ela não sabe onde tá a filha. A Selene então passa por todo aquele processo do mundo sagrado e fica lá mumificada de cabeça para baixo. O David volta pro clã oriental, dá a gotinha de sangue que a Amelia deixou reservada para todo mundo do conselho para ver que é real, que ele é filho dela, e chegam os Lycans. Aí a luta generalizada e do nada chega a Selene muito mais rápido do que todo mundo
de mechas loiras. Sim, porque ela foi lá pro mundo sagrado, tá poderosa e como é dos nórdicos, os nórdicos são loiros, né? Ela tá loira. Enquanto ela luta com o Marius, uma gota do sangue dele cai na boca dela e ela vê as memórias de que ele matou o Michael e tá bebendo o seu sangue pra ficar mais poderoso. E de fato ele se transforma numa coisa bem estranha. Bom, ela consegue matar o Marius, porque óbvio, não ia ser diferente, e se torna um dos 3 anciões, uma anciã dos 3 anciões. O filme termina com ela sentada no meio do gelo e aí, agora a mais velha, indo até ela. Impossible. Gente, é o mais do que resumir, né? Porque senão a gente ia ficar aqui até amanhã de manhã. Mas assim, resumidamente, esses 2 últimos filmes deixam a desejar, sim, não são horríveis, são apenas medianos. Eu gosto muito dos 3 primeiros. O terceiro eu acho interessantíssimo com aquela história. E o 1 e o 2 contam a história principal, que eu acho muito interessante. Tem vários detalhes, teve um cuidado com esses detalhes para ficar bem fechadinho. Sou suspeita para falar, dou uma passada de pano aí no que é mais ou menos. E vocês, o que acham de Anjos da Noite? Quando eu comentei que ia fazer especial, uma galera comentou aí que tava querendo. Deixem a opinião de vocês sobre os filmes, me sigam lá no Instagram, @Morena dos Anjos, igual para Twitter. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima.